Vocês não acham tão impressionante como as pessoas reagem diferente nas mesmas situações? E como às vezes nós mesmos passamos por situações que a gente reage com desânimo, com desespero, com falta de expectativa e outras vezes com esperança, com alegria, com vigor. O que faz a gente reagir assim? O que faz a gente ter um olhar diferente em cada situação? Tem alguns segredos na palavra de Deus de pessoas que tiveram reações completamente diferentes de outros da sua geração, do seu momento e de eles mesmos em situações diferentes. Vamos caminhar e descobrir isso? Vamos caminhar para descobrir como a presença de Deus na nossa vida pode ser concreta? Então, nós vamos começar com 2 desafios para a gente entender e viver essa diferença, para a gente entender e viver a presença de Deus e a transformação da nossa mente, do nosso olhar. O primeiro desafio é ler 1 Samuel, capítulo 16 e 17, e responder essas perguntas que estão aí na sequência. E o segundo desafio é louvar a Deus todos os dias cantando quão lindo o seu nome é. Aí vocês vão cantar, louvar, entendendo o que vocês estão cantando, que é um nome que está acima de todo nome, Jesus que ressuscitou, Jesus que venceu a morte, venceu as doenças, venceu o mal, venceu todas as forças do mal. É esse Jesus que habita em nós. Cantar até esse louvor encher o coração, declarando que Ele é invencível, Ele não tem outro igual, que Jesus é único, que Ele é nosso Senhor. Logo a gente vai mergulhar na vida de Davi e em outras pessoas para a gente entender como reagir nesse tempo de crise, em qualquer momento de alegria, momento de desafios, em todos os momentos da vida da gente. Pessoas, que lindas as respostas que vocês conseguiram descobrir na leitura da palavra. É isso mesmo que vocês falaram. Davi tinha um segredo para ele ser diferente das pessoas da geração dele, porque o que vocês falaram, ele era obediente, ele se relacionava com Deus, ele perguntava para Deus se ele podia ir para as batalhas e tinha temor de Deus, ele amava a Deus. Mas tem uma coisa que eu quero que a gente lembre e que é um segredo para a gente também nesses dias. Davi era um adorador. Logo no começo do texto que vocês leram em 1 Samuel 16, Davi foi ungido por Samuel e ele recebeu o Espírito Santo de Deus. E logo depois conta como Davi foi chamado para a casa de Saul. Por que Davi foi chamado para a casa de Saul? Vocês lembram? O Espírito de Deus tinha saído de Saul quando ele desobedeceu a Deus. Se apoderou de Saul um espírito maligno que atormentava ele. E a única maneira de Saul se acalmar era quando Davi tocava a harpa para ele. Porque Davi era um adorador, Davi tinha a presença do Espírito Santo e quando ele tocava e cantava era a presença de Deus. Isso que é adorar, gente. Adorar é criar um ambiente para que a presença de Deus encha a nossa vida, encha o nosso coração de alegria e cria um ambiente para a gente ter fé, para a gente ter esperança, para a gente ter segurança em Deus. Quanto mais a gente adora, mais forte nós somos, menos dependente da nossa força. Como que Davi aprendeu a ser adorador? Mais pra frente a gente lê que Davi cuidava das ovelhas do pai dele no campo. E ele era um guerreiro, ele era corajoso, ele lutou com o leão com as próprias mãos, ele lutou com o urso, ele defendia as ovelhas, ele levava a sério o trabalho dele de protetor. Mas Davi, quando ele estava no campo, ele adorava, ele cantava para Deus e ele foi conhecendo a Deus na intimidade através do louvor e da adoração. Adorar é a gente ser conectado com o trono de Deus e o trono de Deus derramar graça, alegria e esperança no coração da gente. Então Davi tinha essa marca de adorador. Vários salmos são escritos por Davi. Davi compunha os salmos e entregava para os músicos para eles cantarem, para ministrarem a Deus, para ensinarem as pessoas a cantar, a louvar também. Davi criou instrumentos para adorar a Deus. Davi, quando fez a programação do templo, ele colocou turnos para ter sempre louvor, sempre adoração, para Deus estar sempre sendo glorificado. Vocês acham que Deus precisa de adoração? Deus precisa que a gente adore para Ele ficar feliz, para Ele ficar se achando importante?
Não, gente, Deus tem adoração o tempo inteiro. No céu, no mundo espiritual, os adoradores adoram Deus o tempo inteiro, falando tanto que Ele é santo. Os anjos adoram o tempo inteiro. A gente vê isso no livro de Apocalipse. Cada coisa que acontece, que os anjos entendem que Deus está fazendo, eles adoram e louvam, e uns respondem e ajoelham e proclamam a Deus o tempo inteiro. Por que eles adoram tanto? Porque eles estão vendo Deus, e quanto mais eles veem, mais eles ficam admirados. É isso que a adoração faz com a gente. A gente vê Deus. Quando a gente começa a adorar, falar de quem Deus é, dos atributos de Deus, quanto mais a gente fala, mais a gente consegue enxergar Deus. E mais a gente adora, e mais a gente enxerga, e mais o nosso coração enche, e a gente adora mais, e o coração vai sendo mais cheio. É assim que o Espírito Santo faz. Nós atraímos o Espírito Santo por essa atmosfera de adoração. Nós convidamos o Espírito Santo. É o contrário de murmuração. Quando a gente murmura, a gente está adorando o diabo. Quando a gente murmura, a gente está falando, Deus não sabe o que está fazendo. Se eu tivesse no lugar de Deus, eu faria tudo muito melhor. Quando a gente murmura, a gente cria uma atmosfera de revolta, de medo, de tristeza, de briga, de falta de dependência de Deus. E quando a gente adora, a gente chama Deus, vem fazer parte da minha vida, o Senhor é o mais importante que existe, é para o Senhor que eu quero que seja a minha vida, eu quero que meu respirar, as palavras que saem da minha boca, como o ar que eu respiro, sejam adoração para o Senhor. É isso que é adoração, é isso que é convidar a Deus, convidar o Espírito Santo para fazer parte da vida da gente. Davi era um homem que vencia guerras, vencia batalhas, ele tinha uma arma na mão, ele teve as pedras quando ele começou a guerrear, ele tinha espada quando ele virou um guerreiro, mas ele tinha a harpa, ele tinha adoração, ele adorava a Deus o tempo todo. Então nós somos guerreiros de Deus, nós batalhamos, nós temos espada na nossa mão, mas nós somos adoradores. Quanto mais a gente adora, mais a gente tem a força de Deus para lutar. Davi só derrotou Golias, ele só foi lutar com Golias depois que ele já tinha um relacionamento com Deus. Ele já tinha intimidade com Deus, que ele construiu no momento dele sozinho com Deus. Nós podemos vencer as nossas guerras quando a gente constrói o nosso relacionamento com Deus. Então Davi era um homem que adorava a Deus e um homem que trabalhava para Deus. Ele servia a Deus, ele tinha que cuidar das ovelhas, cuidava da melhor maneira. Vinha o leão, veio o urso para comer as ovelhas, ele lutou com as próprias mãos. Ele já tinha a intimidade com Deus e o relacionamento com Deus. Quando ele foi enfrentar o inimigo, depois ele já tinha experiência de Deus com ele, dando força na batalha. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Deus se revela quando a gente anda em direção a Ele. Deus fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Davi dava passos em direção a Deus quando ele adorava a Deus e Deus vinha em direção a ele. Quando você adora a Deus, Deus vem e enche sua vida. Quando você adora a Deus, Deus vem e te dá entendimento dele. Quanto mais você adora a Deus, mais você é transformado na imagem dele, mais você compreende a palavra, mais você fica cheio do Espírito Santo. Então ele chegou para o campo de batalha com Golias ameaçando o povo, e o povo todo com medo de Golias, ele olhava e o olhar dele era diferente, era como pode ameaçar o exército do Deus vivo? Não é um exército igual dos filisteus que está aqui, não é um Deus igual os que os filisteus adoram, é um Deus vivo. A visão dele era diferente, porque ele relacionava com Deus, o coração dele estava cheio de Deus. Os inimigos eram os mesmos de Davi e do povo de Deus? Eram os mesmos, eram os filisteus, era o gigante Golias. O Deus era o mesmo? Sim, eles tinham o mesmo Deus. Eles eram descendentes de Abraão, eles tinham o mesmo Deus, serviam o mesmo Deus. A palavra de Deus era a mesma? Era. Eles tinham a lei de Deus, eles tinham os escritos, o mesmo escrito que Davi tinha acesso, era o mesmo que o povo tinha. E tinha tudo igual. Por que ele era tão diferente? Davi tinha o mesmo inimigo, o mesmo Deus, a mesma palavra. E por que ele era tão diferente dos outros?
porque o relacionamento com Deus transformava a visão dele, enquanto o relacionamento dos outros transformava o coração deles de medo, de insegurança, de olhar para a circunstância, de olhar para o inimigo ameaçando e de não ter forças para derrotar o inimigo. Davi era um adorador. Vamos ter na nossa mão adoração, acordar adorando a Deus, louvar a Deus o tempo inteiro, ter o coração cheio de Deus. Quanto mais você canta para Deus, mais o seu coração é cheio. E ter a arma na outra mão, a espada, quando a espada pedra, mas sabendo que a força quem dá é Deus. Quando a gente adora, nós nos transformamos naquilo que Deus nos criou para ser. Deus nos criou para sermos louvor do nome dEle. Deus nos criou para sermos imagem dEle. Deus nos criou para sermos um com Ele. Vamos adorar. Outros desafios para vocês, outros textos para ler. Manda para mim, gente. Manda as respostas de vocês. Se mandarem gravado é mais legal, porque eu posso colocar para todo mundo ser abençoado também. Vou colocar outro louvor para vocês cantarem e nós vamos continuar crescendo na adoração, para nosso coração ser transformado e a gente ser transformado de glória em glória na imagem de Jesus.